Vamos dar sequência, então, à nossa meditação. É hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor ilumine o nosso entender. Abre os olhos do nosso entendimento para as Tuas palavras, para o Teu Evangelho. Que assim seja. E depois de concluir todos esse discurso para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo de meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quer dizer, uma palavra, né? Para você entender o valor e o poder que tem a palavra de Deus. Quando você diz a palavra, é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Quando você medita com o seu coração aberto, quando você aceita essa palavra, ela tem o poder de entrar em você e provocar vida em você. É o que Deus quer provocar em todos os que têm acesso a essa palavra, e qualquer um tem. Você está tendo através, por exemplo, desse vídeo. Esse servo dele estava morto, e esse centurião, mesmo sendo romano, né? Mesmo sendo de outra raça, não dos judeus, ele apresentou uma fé que agradou o Senhor Jesus. Por isso que a fé agrada a Deus, a fé consciente, a fé inteligente, a fé que crê no sobrenatural, ignorando todas os 5 sentidos, né? Os olhos, ouvidos, o que a pessoa está sentindo, ele ignora isso, ele crê no sobrenatural. E aconteceu, o poder da palavra aqui ficou bem evidente. Por que você tem que crer quando nós profetizamos e dizemos: olha, seja curado, seja livre, receba o Espírito Santo, seja liberto de todo mal. Quando nós falamos isso pelo Espírito Santo e você aceita essa palavra, é o que acontece naquela mesma hora. O Espírito Santo, ele testifica com você, te fortalece, te ergue, te liberta, te cura. E aí, continuando agora no 11, ele diz: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ela iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Essa íntima compaixão é a mesma que Deus vê quando você está sofrendo, quando você está passando por um luto, quando você está passando por uma situação que você perde o controle dela e você não tem como controlar aquilo, né? A pior coisa que tem para o ser humano é quando ele perde o controle de algo que está acontecendo com ele, ele não consegue se livrar daquilo. Então, Jesus se move de íntima compaixão quando olha para você. Mas o que ele espera ver em você? A fé. Por isso que ele falou: olha, não chores. Quer dizer, abafe esse sentimento, abafe essa dor da perda, porque eu vou fazer algo extraordinário acontecer agora. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar.
Que maravilhoso, não é? Jesus primeiro, ele jamais, nenhum rabino, mestre da lei naquele tempo poderia tocar num defunto, porque ele se tornaria impuro. Mas para você entender, e Jesus demonstra isso, que o que torna o homem impuro não é o que ele toca, o que ele come, mas sim o que ele vê, o que ele deixa entrar no ouvido, o que ele guarda no coração, o que sai pela boca. E isso sim está contaminando o homem, né? Então aquele menino ressuscitou dentre os mortos. Imagina agora a alegria daquela mãe. Se por um lado vinha Jesus com alegria em direção da cidade, por outro lado, na saída da cidade vinha uma mãe com várias pessoas em luto, chorando, né? O encontro da vida com a morte. E Jesus prevaleceu sobre a morte. Por isso, minha amiga, quando você tem um encontro com Deus, Ele traz vida para você. Quando há um encontro seu com Deus e você passa a conhecer a Deus, não porque você ouviu falar, não porque disseram para você, mas porque você teve uma experiência com Jesus, então essa vida passa a estar também em você, ao encontro da morte com a vida, e a vida, ela vence a morte, porque Jesus também venceu a morte, ele superou, ele venceu o diabo, ele venceu tudo. Aqui está a prova. E olha o 15, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-o a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí você talvez pergunte assim, mas ele tinha dúvida com respeito a Jesus? Porque ele havia batizado Jesus. Não é que havia dúvida. Naquele tempo havia uma crendice, né? Uma crença de que haveria 3 Messias, 3 Cristos que seria enviado, né? Então ele estava pensando que se ele fosse o primeiro, se haveria outros também. Era uma crendice que havia naquela época. Então não é que ele tinha dúvida, ele queria ter uma certeza apenas se era ele já o último ou se haveria de mais 2 a seguir a ele. E aí diz assim: quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus. E ele já havia sido profetizado sobre ele. Quando ele fala sobre profeta, é porque ele veio como se fosse Elias, né? No poder de Elias. Então ele se vestia basicamente como Elias se vestia naquele tempo dele, lá de 1 Reis. Então ele estava ali fazendo o trabalho de profeta. Muitos religiosos da época respeitavam a ele como realmente um profeta enviado por Deus. O que eles não aceitavam
era que Jesus fosse quem ele era, porque ele veio ser um rei espiritual. E os religiosos esperavam um rei que viesse se assentar mesmo no trono de Israel para reinar a nação de Israel. Mas isso não aconteceu como eles esperavam. É aquela coisa, a pessoa faz expectativa e ela esquece de buscar a vontade de Deus, né? E ela coloca a vontade dela acima da vontade de Deus. Então, quando a vontade dela não é atendida, ela acha que aquilo ali ainda não foi a resposta de Deus. Por isso que nós temos que ser sempre humildes e estar sempre atentos, vigilantes ao que nos acontece, para que possamos entender qual é a vontade de Deus. E se o que está acontecendo nesse momento na minha vida é contrário ao que eu gostaria que fosse, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesta situação? É eu ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus naquela tribulação, naquele deserto, naquela situação. O 29 ele diz: e todo o povo que o ouvia, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comparareis os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Quando o Senhor Jesus fala a respeito desses meninos que tocavam flautas e outros dançavam, outros não choravam, o que era? Era uma brincadeira. Então, um grupo de meninos queria festa. Então, um casamento, por exemplo, tinha que ter o flautista tocando. Então, quando se tocava a flauta, então se dançava, havia alegria. Já no velório também se tocava a flauta como uma melodia triste para que houvesse choro. Então, uns queriam imitar o velório, outros queriam imitar o casamento. Mas naquela situação, quando se tocou, nem o que queria chorar chorou, nem o que queria dançar dançou. Assim é o ser humano, né? Ele nunca está contente com nada, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, com o que ele possui. Ele sempre, ou ele quer mais, ou ele não aceita aquela situação. Ele sempre está em guerra, ele sempre está em conflito, ele sempre está em luta. O próprio Deus mandou João Batista, eles não aceitaram João Batista. Estava ali Jesus, não aceitaram Jesus, quer dizer, eles não estavam aceitando nada. O próprio noivo estava ali, né? A festa, a alegria, deveria haver alegria, porque o Salvador do mundo estava presente no meio deles, mas nem com isso eles aceitaram. Então, o Senhor Jesus entrou na casa do fariseu. Só lembrando você, quem são os fariseus? Eram aqueles exigentes da lei, eles eram rigorosos mesmo no cumprimento da lei, nos detalhes, eles exigiam demais do povo. E eles mesmos, às vezes, falhavam no cumprimento da lei, mas eles eram respeitáveis. Talvez eles podiam, né? Os outros não. Então, olha o que aconteceu na casa desse fariseu. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, quando fala pecadora, ele não está especificando qual era o pecado dela. Mas há muitos, uma pessoa doente é pecadora também. Uma pessoa prostituta era uma pecadora. Então, há várias formas de ver ela como uma pecadora. Então, ela já era uma pessoa rejeitada, ela era uma pessoa mal vista. Então, pela lei dos fariseus, jamais o Senhor Jesus podia estar perto dela e nem aceitar que ela tocasse nele. Mas ela entrou lá com um vaso de alabastro, um perfume, com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijando os seus pés,
e os ungia com unguento. Enquanto isso, viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então, ele não falou, mas ele pensou. Por isso que Deus conhece bem o nosso pensamento. Ele sabe as nossas intenções. Ele conhece bem o nosso sentimento. Quanto a isto, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta. Quer dizer, ele ainda tinha assim, eu vou dar um crédito a ele, vamos ver se realmente ele é profeta, porque os sinais demonstram que ele é. Vamos ver, eu vou dar um voto de confiança a Jesus, mas sempre com o pé atrás, quer dizer, uma desconfiança ali sobre Jesus. Quando ele viu aquilo ali escandalizou. Por isso que Jesus falou assim: eu não quero ser escândalo para ninguém. Mas aqueles que se escandalizam em Jesus estavam perdidos, coitados. Já estavam perdidos e condenados. Então, esse homem aqui, quando viu aquilo, vendo ele receber uma pecadora, permitir que ela chorasse aos seus pés, que enxugasse aquelas lágrimas com o cabelo e ungisse os pés dele com perfume, aquilo ali foi um escândalo. Jamais que Jesus deveria aceitar aquilo como sendo ele um profeta, um homem de Deus, reservado, santificado, né? Mas aí, olha o 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, que é o beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É muito maravilhoso, porque o Senhor Jesus aceitou o que ela fez. Ela fez uma oferta. E que oferta que ela fez? Uma oferta verdadeira de gratidão aos pés do Senhor Jesus. Mas ela se sentia, eu imagino, um lixo. Porque se os outros a consideravam assim, ela também se considerava, né? Porque enquanto você não tem um encontro com o Senhor Jesus, o ser humano é inseguro, depende do reconhecimento dos outros, depende que os outros o aceitem, que ele seja aceito pelos outros. Então, se essa dependência ela tinha, naquele momento foi suprida quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, estão perdoados os teus pecados. Eu imagino o fardo que saiu das costas dela e o quanto naquele dia foi especial para ela. Ela não foi ali pedir nada, porque ela não abriu a boca, ela simplesmente foi para ofertar Jesus. Ela nem sequer sabia o que iria acontecer com ela, mas o que ela queria, de alguma forma, era agradar o Senhor Jesus. E quando ela chegou ali, tudo que ela fez, ela agradou. Já Simão, pelo contrário, era comum, por exemplo, quando se convidasse alguém para sua casa, então se ungia a pessoa no alto da cabeça com perfume, fazia ela se assentar, tirava as sandálias dos pés, lavava os pés, porque naquele tempo, imagine, né? As pessoas não tomavam banho como hoje nós tomamos. Era mais raro, então a pessoa ia no rio para se banhar. Quando não dava, não ia tomar banho.
então se demorava mais tempo. Então, se ungia a pessoa com perfume, tirava as sandálias, lavava os pés, para que os pés da pessoa estivesse bem limpo, e ungia-se com perfume. Então, esse ósculo era o beijo no rosto. Então, isso era algo mostrando para aquela pessoa que ela estava sendo bem recebida na minha casa. Simão não fez nada disso, recebeu Jesus, olha, senta aí, vão servir daqui a pouco, porque ele não tinha essa consideração para com Jesus. Ele não honrou Jesus como ela honrou Jesus. Por isso que Jesus logo falou, olha, tá vendo? Ela, cheia de pecados, veio aqui e fez o que você não fez. Os seus pecados são poucos, comparado com dela. Você, talvez, sua dívida para com Deus é menor do que a dela para com Deus. Mas porque ela fez o que ela fez, ela encontrou perdão. E você que não tinha muito pecado, olha, você não encontrou. Então, assim é essa passagem tão gloriosa que Lucas aqui fez questão de deixar registrado. O bispo Macedo diz assim: a tua fé te salvou. A fé no Senhor Jesus é o único instrumento que garante a vida eterna ao homem. Embora aquela mulher tenha demonstrado tamanho amor pelo Filho de Deus, foi sua fé que a fez conquistar a salvação. Ao mesmo tempo em que a fé é preciosa e fundamental, ela é muito simples. Por isso, todos podem ter acesso a ela. E graças a Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu quero que você reflita agora nessas palavras das quais nós lemos hoje, para que você possa tomar as suas decisões diante delas e aceitar Jesus e receber esse mesmo perdão. Talvez você não seja uma pessoa que cometeu grandes pecados na sua vida, mas todos somos pecadores, todos necessitamos de Jesus, todos precisamos dele, porque ele é a única fonte que pode nos garantir a vida eterna, tá certo? Olha, eu quero que Deus abençoe você abundantemente, ilumine você com o Espírito Santo e te dê a direção, te dê vida, tá bom? Que Deus abençoe você.